todas as coisas. Filipenses 4:13. Naquele que me fortalece. Ele sabia da sua experiência. Ele experimentou uma transformação para uma nova vida. Ele experimentou Deus em sua vida através do seu Filho Jesus. E uma vez nascido de novo, entrando na família de Deus, ele tornou-se um grande vencedor, como eu e como você, que também experimentamos o mesmo milagre. Bem verdade que de forma diferente, mas experimentamos o mesmo milagre. E o que isto significa? Significa que existem alguns critérios para que se viva vitoriosamente. O primeiro critério para que você viva vitoriosamente é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus através da palavra. Jesus disse aos saduceus que não criam em ressurreição: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele estava se reportando a um conhecimento intelectual, em um conhecimento adquirido, mas também se reportando a um conhecimento espiritual, experimental, uma experiência com Deus. Cada cristão, sim, em todas as gerações, necessariamente precisam de uma experiência com Deus para conhecê-lo assim como Ele é. Oséias, o profeta de Deus, ele disse: errais vós, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E depois acrescentou: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. O conhecimento de Deus leva, meu irmão, você a usar da autoridade que Deus, através do seu Filho Jesus, lhe deu. Lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então você recebeu a virtude de Deus através do Espírito que em você habita. E o Senhor Jesus, quando designou a segunda comissão dos 70, primeira dos 12, segunda dos 70, ele disse, deu a eles autoridade, e disse que eles entrassem de casa em casa, anunciassem o reino, pregassem o evangelho, e se houvesse alguém naquela casa doente, ele estendesse a mão e eles curassem estas pessoas. E quando eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, no teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus Cristo disse: olha, eu via Satanás como um raio caindo à medida que vocês ministravam. Mas não vos alegreis, porque os demônios se sujeitam a vós. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida. Aleluia. A primeira base para se viver vitoriosamente é o conhecimento de Deus. A segunda base para se viver vitoriosamente é a comunhão com Deus, koinonia. É um relacionamento entre você e Deus. Um relacionamento espiritual, porém no mundo material, no mundo físico, uma vez que nele estamos. Um relacionamento como
aquele de Estevão, que foi levado ao sinédrio acusado de contrariar os preceitos das leis judaicas, e ali se levantaram contra ele falsas testemunhas para acusá-lo, visto que nele não havia nenhum crime, visto que nele não havia nenhum pecado. Mas as falsas testemunhas depuseram contra ele, de sorte que ele foi condenado. E eu comecei a pensar como Deus permite um santo homem como Estevão, que estava na relação dos 7 primeiros diáconos da igreja, e Deus permitiu ele justamente ser acusado, e o pior, não só acusado, mas condenado também. Deus não dá o mal, mas Ele permite. E a palavra de Deus, amados irmãos, nos mostra que naquele julgamento, quando as autoridades que faziam parte do sinédrio, que era 1 mais 70, olharam para Estevão, o rosto de Estevão estava brilhando como um rosto de um anjo. Aleluia, aleluia. Porque Deus permitiu então que ele fosse condenado? Porque Deus queria manifestar a sua glória no meio dos judeus através de um servo seu. E este servo, que estava preparado para morrer pelo nome do Senhor, se chamava Estevão. E assim ele foi tirado fora dos muros da cidade, porque não o acharam digno de morrer dentro dos muros. E do lado de fora dos muros o apedrejaram. E foi exatamente naquele apedrejamento que Estevão viu a glória de Deus, e a manifestação do poder de Deus se revelou através de Estevão. E quem estava comandando aquele crime, nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso, um centurião romano, que ali estava para, em nome da lei, fazer calar a boca daqueles que acreditavam no poder do Evangelho. Aleluia. Mas o Senhor havia dito, entrando em Jerusalém, que se este povo, disse Jesus, se calar, até as pedras clamarão. Porque desde o princípio, desde o momento em que o silêncio de 400 anos foi quebrado por João Batista, anunciando arrependimento de pecados, desde aquele tempo que se tenta impedir o crescimento do reino, se tenta impedir a voz profética do Evangelho. Mas o Senhor disse: ninguém vai conseguir. Hoje não é diferente. Mas Estevão estava lá, sendo apedrejado. Mas, amados, quando começaram a apedrejar Estevão virou os seus olhos, voltou os seus olhos para os céus. Glória a Deus. Quem sabe para pedir socorro, quem sabe para questionar a Deus, por que o Senhor está me permitindo estar sendo apedrejado? Quem sabe para perguntar: Senhor, chegou a minha hora, eu vou morrer agora? E o Senhor não lhe respondeu palavras. Todavia o céu se abriu. E quando o céu se abriu, ele observou, lá estava a destra do Pai Eterno, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, com os braços abertos, dizendo: chegou a tua hora, Estevão, e tu vem morar no céu, no seu lar eterno. Aleluia. E quando Estevão viu aquilo, ficou maravilhado, de sorte que esqueceu as pedradas, e olhou para os seus algozes e disse: olha, vocês precisam ver o que eu estou vendo, vocês precisam sentir o que eu estou sentindo, vocês precisam experimentar o que eu estou experimentando. E disse: olha, e apontou: eu estou vendo o Messias tão esperado por vocês, e ele está ali à
destra do Pai eterno. Pensando ele que aquilo iria mudar aquela situação, mas piorou. Eles rangeram os dentes e começaram a tirar mais pedra ainda, até que por fim Estevão caiu e olhou para eles e olhou para Deus e disse: Pai, perdoa-lhes. A atitude de um crente que vai morar no céu, a atitude de um crente salvo. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Expirou. Na ótica humana, acabou, morreu. Na ótica de Deus, veio 2 anjos e o conduziu para o paraíso celestial. Aleluia, glória a Deus. Então o segredo de uma vida vitoriosa é o conhecimento pela palavra. O segredo de uma vida vitoriosa é a comunhão através da oração. E o segredo de uma vida vitoriosa é a obediência. A obediência, ela gera, ela produz poder. A experiência espiritual, ela produz do crente poder. Quando Dr. Lucas escreveu a história da igreja, enviou uma carta a Teófilo, dizendo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, Atos 1:1, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fez para ser exemplo e ensinou a fazer para que pudéssemos segui-lo, fazendo de igual modo. E Lucas disse que ele não só fez, mas ensinou até o dia que foi recebido em cima, ou seja, no céu. Que dia foi este? Foi o dia que ele estava no Monte Olival, o Monte das Oliveiras, diante de quase 500 discípulos. E ali o Senhor, que já havia ressuscitado, se apresentava vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelos próprios discípulos durante 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Ou seja, pós-ressurreição, 40 dias o Senhor se revelou em diversos lugares aos seus discípulos. Mas naquele dia, no Monte Olival, versículo 4, e estando com eles, ou seja, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Ele se reportava a Lucas 24:49, acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é uma promessa do Pai para todo aquele que crê, para todo aquele que está salvo. Então a promessa estava de pé. Jesus no Monte Olival estava se reportando a mensagem de João Batista e a promessa feita por ele. E estava dizendo: olha, eu quero dizer algo muito importante. Na verdade, João batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Para quê? Para que vocês vivam vitoriosamente. Porque há de chegar momentos tão difíceis, tão cruciais. Há de chegar lutas e tribulações e guerras tão fortes, que só pelo fato de vocês serem salvos, mas vocês não serão capazes de superar. E para isto, vocês, além de estarem vestidos com vestes de salvação,
vocês precisam estarem revestidos para vencer, para suportar. Porque uma coisa é estar vestido e outra coisa é estar revestido. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eles ali estavam ouvindo os conselhos do Senhor Jesus, e eles aproveitaram o momento para perguntar ao Senhor Jesus acerca da sua vinda, quando aquilo aconteceria. E o Senhor disse para ele que não pertencia a ele saber os tempos ou as estações que o Pai havia estabelecido pelo seu próprio poder, mas que eles sim recebessem a virtude do Espírito Santo. A lição que o Senhor estava dando é: vocês precisam se desconectarem de baixo para se conectarem em cima. Vocês precisam se desligarem das coisas de baixo para vocês se ligarem das coisas de cima. Meu querido irmão, são tantas as bênçãos que Deus tem preparado para nós, e muitas das vezes deixamos de receber, porque estamos tão presos às coisas da terra, estamos tão entretidos com a vida, com o mundo e com as coisas que Ele oferece, que esquecemos de olhar para cima. Se você observar Colossenses capítulo 3, você vai ter uma visão extraordinária daquilo que o Senhor quer que você entenda, daquilo que você quer, que Deus quer que você aprenda, daquilo que Deus quer que você desenvolva. Observe o que Paulo escreveu à igreja de Colossos no capítulo 3. Ele perguntou: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo estará sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Então, duas importantes exortações do Senhor: primeiro, buscai; segundo, pensai no que? Nas coisas que são de cima. Aleluia. Então, meu querido e amado irmão, é através da obediência que nós recebemos este poder para superar, para vencer. E quando nós nos deparamos com esta palavra do Senhor Jesus aos discípulos do Monte Olival, Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. Ele fez uma promessa: vocês vão receber a virtude para vocês serem as minhas testemunhas. E quando ele terminou de dizer estas coisas, os discípulos que estavam na sua frente olhando para ele perceberam algo sobrenatural acontecendo. O Senhor, diante dos seus olhos, começou a lentamente ir subindo. Eles não tiveram palavras, eles ficaram estupefatos, estarrecidos. E o Senhor começou a subir, e subir, e subir, e subir. E de repente ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. O Senhor foi subindo até ser ocultado por uma nuvem, e eles ficaram estarrecidos, com os olhos fitos no céu. Enquanto o Senhor subia, eles não se aperceberam que 2 anjos estavam descendo. E se Jesus subia,
é porque estava na terra. E se os anjos desciam, é porque estavam no céu. E qual é a mensagem, pastor? Que há uma ligação entre o céu e a terra. Aleluia. Esta ligação foi revelada a Jacó em Harã. Quando ele pensou estar só e abandonado, o Senhor abriu seus olhos, o Senhor lhe deu uma visão, e ele viu uma escada, glória a Deus, cujo topo estava no céu, e ele percebeu que anjos subiam porque estavam na terra, e desciam porque chegaram no céu. Subiam e desciam, e ele disse algo extraordinário: na verdade, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Até então não ter aquela experiência, presbítero Marinho, Jacó não sabia que havia uma ligação entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, entre ele e Deus, entre Deus e ele, e que havia anjos trabalhando ao seu favor. Meu querido irmão, você que me ouve, entenda, você está na terra, mas você tem ligação no céu. O Senhor está no céu, mas tem ligação com você aqui na terra. E esta ponte entre o céu e a terra chama-se Espírito Santo, que quando você não souber pedir, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E a capacidade de receber essa autoridade e este poder, dada pelo Senhor Jesus, que vem de Deus, ele se concretiza na sua vida, segundo a sua obediência. Quando o Senhor foi ocultado na nuvem, quando os anjos desceram, olhando para eles, disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para cima? Esse mesmo Senhor que foi recebido em cima no céu, ele há de vir como para o céu o viste ir. Isto é uma mensagem profética, não para a igreja, mas para Israel, para os judeus, para o povo de Deus. Porque a vinda para a igreja, Jesus virá como ladrão, não será vista, glória a Deus. Mas a vinda para Israel, todo olho verá. Para a igreja, ele virá como ladrão, aleluia, de noite, no momento inesperado. Para Israel, como relâmpago. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem, aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando lhe dava instrução, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles tinham duas opções: uma de obedecer e outra de não obedecer. Mas a palavra de Deus diz que eles escolheram 120, somente 120 escolheram obedecer. 380 resolveram não obedecer. E a palavra de Deus diz que eles foram ao cenáculo, capítulo 1, versículo 13, e entrando, subiram ao cenáculo. No versículo 14, todos estes que subiram ao cenáculo perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Então lá estavam os discípulos, lá estavam os irmãos de Jesus, lá estava Maria e as outras mulheres. E naquele dia, glória a Deus, naquele dia, meus amados irmãos, que ali estavam, permaneceram, e no 50º dia depois da ressurreição, a promessa estava se cumprindo. O poder de Deus veio sobre todos,
não foi sobre alguns, mas sobre todos. E sabe por que sobre todos? Porque todos que estavam ali, todos foram obedientes. Sabe por que sobre todos? Porque todos esperaram no lugar determinado por Jesus. Quem sabe algum daqueles que estava lá no monte disse: não, eu posso fazer isto em casa. Pode, só não recebe. Tem muita gente que hoje diz: não, eu posso ser crente em casa. Pode, mas não está salvo. Não, eu posso ser, pode, mas está fora do projeto de Deus. E tudo que você precisa é ser obediente e estar dentro do projeto de Deus. No capítulo 2 de Atos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Todos. De repente um vento veemente e impetuoso enche toda a casa aonde estavam reunidos. E foram vistos por todos línguas repartidas como que de fogo. E estas línguas repousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O falar em línguas era um sinal da promessa cumprida. Era um sinal, e o é ainda na nossa geração, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Alguém ainda insiste em falar em grosolália, que foi somente um momento, um evento para aquele momento, porque havia várias nacionalidades e idiomas falados naquela região. Alguém ainda insiste com isso? Não, Senhor. Antes da manifestação das variedades de línguas, primeiro houve o sinal, que é as línguas dos anjos. Quando todos foram batizados, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E como o versículo 5 vai falar dessas diversidade de idiomas ali presentes, de repente Deus usa Pedro com variedades de língua, e ao falar, todos compreendiam na sua própria língua. Isto era a grosolária ensinada por tantos. Então, meu querido e amado irmão, Deus te chamou, e ao te chamar, Deus lhe tornou filho de Deus, e filho de Deus para a sua própria glória. E você tem o DNA de Deus no seu sangue, porque você foi comprado por bom preço, e o Espírito de Deus habita em você. Que Deus em Cristo te abençoe, e aonde você estiver, sinta a necessidade de ser um vencedor. Você não nasceu para perder. Você não pode cantar a música do Guiné. Como é que o Guiné canta, pastor? Ele canta assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Em outros estados chama essa ave de galinha de Angola. Aqui no Nordeste é chamado de Guiné. E ele canta assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Então não cante a música do Guiné. Você vai cantar a música da águia que voa sobre as tempestades e as alturas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. E não aceite derrota. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. E anele, e deseje, e sonhe sendo revestido do poder, através da promessa que é para mim, que já recebi, e é para você que, se não recebeu ainda, vai receber. Eu creio. Dobra o joelho e diga: Jesus, me batiza com teu Espírito, porque eu quero revolucionar a minha geração. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe com o Marinho a continuidade.